Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o nosso último vídeo da ideia de conjuntos, da nossa série sobre conjuntos. E nesse vídeo a gente vai tratar do assunto de intervalos numéricos. Então a gente vai começar aqui a partir da definição, o que significa intervalo numérico. Intervalo numérico, pessoal, são subconjuntos do conjunto dos números reais. Então a ideia é o seguinte, eu tenho um conjunto real, a gente viu isso no vídeo 1. O conjunto real, eu tenho um conjunto maior. E aí eu pego um pedaço desse conjunto, que se chama intervalo. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui essa reta numérica, pegando aqui, eu peguei um limite inferior, pegando de menos 4 até o número 4. Então o que é que vai ser o intervalo na prática? Vai ser o seguinte, vai ser a distância entre dois pontos quaisquer sobre a reta. Então aqui, pessoal, eu vou marcar aqui uma distância, pegando aqui de menos 2 até o número 1. Então essa distância aqui, pessoal, de menos 2 até o número 1, que está preenchido aqui com amarelo, é o nosso intervalo. Puro e simples. Então, quando eu tenho a distância entre dois pontos na reta numérica, eu tenho o nosso intervalo. Então, a ideia do vídeo de hoje é o seguinte, vou mostrar os tipos de intervalo que existem e como a gente vai proceder utilizando as operações. Então, aqui eu vou começando primeiro com a representação dos intervalos, porque eu posso representar o intervalo dessa maneira aqui, utilizando a reta, como eu também posso utilizar outros dois símbolos, Eu posso utilizar a representação por descrição ou por notação. Então aqui, por exemplo, eu peguei um intervalo de menos 1 até o número 2. Na reta está bem explícito, certo? Como é que seria representar essa reta através da descrição? No caso, quando eu falo descrição, pessoal, eu estou colocando então o conjunto mesmo em si. Então, o conjunto aqui vai ser x pertence aos reais, é assim que a gente lê, certo? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2. Então, x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2. Essa descrição representa então o que está desenhado aqui em cima, E também eu posso representar também usando a notação. Quando eu falo notação, eu vou utilizar o símbolo aqui, pessoal, nesse caso do colchete. Então, colchete a menos 1 e aqui também um colchete no 2. Aí é o seguinte, no final da reta, ou seja, na parte limite, eu posso utilizar o ponto fechado ou aberto de acordo com o tipo de intervalo. Aí é o seguinte, pessoal, nesse caso aqui, você perceba que a bolinha amarela está toda preenchida. Então, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo me dizer que o intervalo ele é fechado. Tanto no menos 1, aqui também está toda preenchida, então ele também é fechado no 2. Aí é o seguinte, eu posso utilizar na parte de notação, se for fechado, o colchete ele vai ficar virado para o lado de dentro. E se ele for aberto, aí no caso, o colchete vai ficar virado para o lado de fora, tá? Aí usa-se colchetes ou parênteses, respectivamente, parênteses fechado ou aberto. Então, o colchete eu vou sempre utilizar para fechado e o parênteses eu vou utilizar para aberto. Então, eu posso utilizar o parênteses ou eu também posso utilizar o colchete, só que nesse caso, para indicar que ele é aberto, eu vou ter que utilizar o colchete virado para o lado de fora. Agora a gente vai ver os tipos de intervalos existentes. Então, o primeiro tipo de intervalo é o intervalo fechado. Nesse caso aqui, eu peguei o intervalo fechado aqui de menos 2 até o intervalo fechado 1. Isso representado na reta. A gente vai agora representá-lo através da descrição. Então, no modo descritivo, ele vai ficar assim, x pertence aos reais, isso aqui é padrão sempre, tal que, como ele é fechado, pessoal, então eu vou utilizar o símbolo maior e igual. Então, é x maior ou igual a menos 2, x menor ou igual a 1. É assim que a gente lê, Na notação, como ele é fechado, então o colchete ele vai ficar virado para o lado de dentro, Na prática, pessoal, o que significa isso? O intervalo é fechado porque, nesse caso aqui, eu vou pegar os números, tanto os números limites aqui, então vai ficar menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, esses são os números representados através da reta numérica. Então, no intervalo fechado, os limites, tanto o limite inferior como o limite superior, tanto menos 2 aqui no exemplo, como menos 1, como 1,
ele vai fazer parte do conjunto. A história muda quando a gente for ver o intervalo aberto. Então vamos ver aqui o intervalo aberto. Qual é a ideia do intervalo aberto? É o seguinte: na reta, o que muda é a simbologia aqui, né? No caso, o círculo ele não está totalmente preenchido. Ó. Você percebe que ele está com uma bolinha aqui branca, indicando então que ele está aberto no -2, assim como também está totalmente branco aqui, ó, o centro, indicando que está aberto no 1. Então, intervalo aberto, a notação muda, né? Quando for na descrição, também vai mudar. Agora, eu não vou utilizar mais o sinal do igual, então vai ficar apenas ó, x maior que -2, x menor do que 1. Então, fechado vai ter o igual, no aberto não. Aí a notação vai ser o seguinte: na notação, o colchete ele vai ficar agora virado para o lado de fora, né? Indicando que ele está aberto. Eu posso utilizar essa simbologia de colchete, ou eu poder também utilizar o parênteses também, que também é a ideia também de aberto, certo? Na prática, qual é a diferença então? Quais são os números que eu posso colocar aqui dentro? Como o intervalo ele é aberto no -2, o -2 não vai entrar no conjunto. Só vai entrar o número depois dele. Então, nesse caso, é o -1 e o 0. O 1 também não vai entrar, porque o 1 também está aberto. Então, essa é a diferença entre o aberto e o fechado na prática. Quando for fechado, os limites entram. Quando for aberto, só o que vai entrar é os números que ficam entre eles, né? Entre um e o outro. Os limites não vão entrar, certo? A gente também pode ter a ideia de intervalo semi-aberto, ou seja, um ponto é fechado e o outro é aberto. Então, nesse caso aqui, ele está semi-aberto à direita. Então, ele está fechado no -2 e aberto no número 1. Por descrição, a gente vai ter a seguinte notação. Então, vai ficar x maior ou igual a -2, maior ou igual, porque é fechado, né? E apenas menor do que 1, porque ele é aberto. Na notação, vai ficar assim, ó. No -2, o colchete vai ficar virado para o lado de dentro, né? Porque é fechado. E o 1, o colchete ele vai estar virado para o lado de fora, porque ele está indicando que o intervalo ele é semi-aberto à direita. Apenas isso. Também eu posso ter o contrário, né? Semi-aberto à esquerda, então vai ser a mesma ideia. Por descrição, então nesse caso, pegando aqui a ideia do exemplo, então x é maior que -2, porque -2 agora está aberto, e menor ou igual a 1, porque nesse caso 1 agora é que está fechado. Na notação, eu vou ter a seguinte: o colchete, no caso para o colchete não, é isso mesmo, o colchete ele vai estar virado para fora, porque ele está aberto, e no caso do 1, o colchete ele vai estar virado para o lado de dentro, né, indicando que o intervalo é fechado. Aí é o seguinte, pessoal, agora a gente vai ter a ideia também de intervalo que tende ao infinito. Então ele começa num ponto e não tem mais fim, né? Nesse caso aqui ele começa no ponto -2 e perceba que o -2 ele está o quê? Ele está fechado, né? Então por descrição vai ficar assim: x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a -2, né? Maior ou igual porque é fechado. No caso de notação, aí é o seguinte: -2 está fechado, então o colchete é virado para o lado de dentro. No caso aqui, ele não vai ter fim, né? Então, eu começo no -2 e vou preenchendo tudo aqui. Então, ele vai crescendo absurdamente. Então, nesse caso, o símbolo vai ser o mais infinito. Eu não posso prender o infinito. Então, nesse caso, quando for infinito, vai ser sempre aberto, né? Então, nesse caso, o colchete é virado para o lado de fora. Observação: o intervalo ele pode tender ao infinito tanto para a direita como para a esquerda. Se for para a direita, vai ser mais infinito. Se for para a esquerda, ele vai ser menos infinito, certo? Agora sim, a ideia de operações. Quando eu falo operações, pessoal, é a mesma ideia do vídeo 2, né? Que são as operações lá entre conjuntos, né? A união, interseção e a diferença. Só que agora a gente vai olhar no aspecto de intervalo. Então aqui a gente vai começar com a união. Então vou pegar aqui dois intervalos abertos, tá? Então, aberto AB, união, aberto CD. Então, a resposta dessa união de intervalos vai ser o intervalo AD aberto. Traduzindo, a ideia é o seguinte: eu tenho aqui no primeiro intervalo a reta AB, no segundo intervalo eu vou ter a reta CD. A terceira reta vai ser a união. O que é a união? A gente viu isso no vídeo 2, eu vou pegar as duas retas e juntar as duas numa só.
Então a terceira reta vai ser o quê? Vai ser o intervalo entre A e D, ou seja, eu pego o intervalo, o limite inicial da primeira reta, junto com o limite final da segunda reta. Então, por exemplo, eu tenho intervalo 4 e 9, aqui eu estou pegando o intervalo fechado, pessoal, mas a ideia é a mesma. Então, intervalo fechado entre 4 e 9, união, o intervalo 6 e 12. Então, a resposta, pessoal, vai ser o intervalo fechado entre 4 e 12, né? Se eu colocar isso na reta, vai ficar assim. Eu tenho intervalo 4 e 9, fechado. Eu vou ter o intervalo 6 e 12. Aí, nesse caso, pessoal, eu vou pegar e juntar tudo, né? Então, juntando tudo, eu vou ter, então, um intervalo entre 4 e 12, né? Eu vou pegar tanto o 4 aqui da primeira, como o 12 aqui da segunda, né? O inicial e o final. E aí, essa terceira reta aqui está representando a união das duas primeiras. Por descrição, nesse caso aqui, como o intervalo é fechado, então vai ficar x maior ou igual a 4, x menor ou igual a 12, terminando então a resolução. Também eu posso utilizar a ideia de interseção. O que significa interseção, pessoal? A gente viu isso no vídeo 2, né? Interseção é quando você pega os elementos, né, que são os repetidos, né, os que aparecem tanto num conjunto como no outro. Aí é o seguinte, eu tenho aqui um intervalo AB aberto, interseção, né, esse é o símbolo de interseção, o intervalo CD também aberto. Então a resposta disso vai ser o intervalo CB. Colocando isso na reta, eu tenho isso, ó. A tradução disso, né, vai ficar assim. Eu tenho intervalo AB aberto, vou ter um intervalo CD também aberto. Então, a interseção, eu vou pegar os que se repetem nas duas retas. Então, a reta vai ser apenas C e B. Eu não vou pegar o A, porque o A não faz parte da segunda reta. Eu não vou pegar o D, porque o D faz parte da primeira reta. Certo? Aliás, ele faz parte da segunda, ele não faz parte da primeira. Então, o intervalo, nesse caso final, vai ficar entre C e B. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um intervalo 4 e 9, interseção, intervalo 6 e 12. Então, a resposta vai ser o intervalo 6 e 9. Apenas isso. Colocando isso na reta, desenhando, né, vai ficar assim, ó, tem intervalo. Então, o primeiro é 4 e 9, o segundo é 6 e 12. Então, na interseção, eu vou pegar os números que se repetem, né? Então, nesse caso, eu não vou pegar o 4, porque o 4 não faz parte da segunda reta. Não vou pegar o 12, porque o 12 não faz parte da primeira. Então, quem é que se repete entre as duas? O 6, que está aqui, e o 9, que está aqui e também está embaixo. Então, o intervalo descrito vai ser esse. Por descrição, eu vou ter assim, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 6 e menor ou igual a 9, finalizando então a nossa resolução aí. E por fim, né, a ideia de complemento ou diferença. O que significa isso? Diferença é quando eu pego só os números que ficam no primeiro conjunto e não estão no segundo conjunto. Então aqui eu vou pegar o intervalo AB, abertos. Depois eu vou pegar o intervalo CD, também abertos. Aí é o seguinte, pessoal, tem agora um pequeno detalhe aqui. Quando eu falo de diferença, vai mudar a ideia do intervalo aqui. Um intervalo ele vai deixar de ser aberto. No caso aqui, eu estou pegando o intervalo AB na primeira reta e na segunda reta eu estou pegando o intervalo C e D. Os dois estão abertos. Quando eu vou pegar a diferença, um menos o outro, vai ficar assim. Eu vou perceber o seguinte, o intervalo A permanece aberto, só que o intervalo que era C, ele era aberto, ele vai deixar de ser aberto e agora ele vai passar a ser fechado. Essa é a única diferença aqui. Eu só posso utilizar essa mudança de aberto para fechado ou vice-versa quando a gente está trabalhando com um complemento. Então, por exemplo, eu tenho um intervalo aqui 4 e 9, percebam, o intervalo está fechado, menos o intervalo 6 e 12 também fechado. Então, qual vai ser a resposta disso? Os números que estão só no primeiro conjunto e não estão aqui, né? Então, nesse caso, a resposta vai ser intervalo fechado no 4 e aberto no 6. Ó. Ele estava fechado e agora passou a ser aberto. Essa diferença de intervalo só tem quando for no complemento, um menos o outro. Nas outras permanece do mesmo jeito. Então, pessoal, era isso que eu queria passar nesse pequeno vídeo, tá?
Quaisquer dúvidas que venham a aparecer, é só entrar em contato comigo lá no Zap ou então no nosso encontro semanal no Meet, beleza? Obrigado e até a próxima.